Ivan era um agricultor pobre de maré. Trabalhava o ano inteiro se esfalfando na terra alheia para conseguir um mínimo de sobrevivência. E tudo que lhe restara no terreiro de toda a sua criação tinha sido um ganso, que por sinal estava muito bonito e gordo. E ele desejava saborear aquele ganso na noite de Natal. Na verdade, tinha guardado exatamente para isso. Mas o desejo dele era poder comer aquele ganso assado, com um bom recheio, com acompanhamento de batatas e legumes e um vinho melhor ainda para acompanhar tudo. Ivan então bolou um plano, ele era um ótimo calculista. Pegou o ganso na véspera de Natal e subiu em direção ao castelo. Lá em cima morava o senhor daquelas terras. Ivan então chegou lá, acreditando na boa fama do senhor, que corria pelo povoado, dizendo que ele era um homem justo e educado. Ivan chegou lá e ofereceu o ganso ao senhor do castelo. De fato, o senhor convidou Ivan para jantar. Na hora de jantar, Ivan não cabia em si de felicidade. O ganso estava no meio da mesa com todos os acompanhamentos possíveis, com farofa de frutas secas, batatas assadas, legumes, vinhos de várias qualidades. Era assim um verdadeiro banquete. A família do senhor também estava presente. Era ele, a esposa, o filho e a filha. Antes que se sentassem, o senhor do castelo disse para o Ivan que queria que ele dividisse aquele ganso. E isso deveria ser uma divisão justa. E teria que ser dividido entre os 5 que ali estavam. Ivan pensou um pouco e não se fez de rogado. Pegou uma boa faca, cortou a cabeça do ganso, colocou no prato do senhor. Cortou o pescoço do ganso, colocou no prato da senhora. As 2 asas do ganso ele colocou no prato da filha do senhor. E as 2 patas do ganso ele cortou e colocou no prato do filho do senhor. Depois de ver essa divisão esdrúxula, o senhor pediu para o Ivan que explicasse o que era aquilo. E Ivan então explicou da seguinte forma: o senhor, que é o cabeça dessas terras e que manda em tudo e que cuida de tudo, o senhor merece a cabeça do ganso. Sua esposa vai ficar com o pescoço porque a gente sabe, é notório e sabido, que embaixo de toda a cabeça tem um bom pescoço segurando. Sua filha ganhou as 2 asas porque a gente sabe que um dia ela vai casar-se e vai levantar voo para ir embora com o seu marido. E o seu filho, ao contrário, ficou com as patas do ganso, com as pernas bem fincadas nessas terras, porque o dia que o senhor não puder mais, vai ser ele que vai comandar tudo. E eu, que sou um pobre agricultor, fico com o que restou. E Ivan pegou a sobra do ganso para ele. O senhor achou aquilo muito interessante, ele adorou a explicação do Ivan. Quando chegou no final do jantar, deu uma moeda de ouro para o Ivan de presente. O Ivan foi para casa naquela noite realizado, satisfeito. Havia comido, havia jantado maravilhosamente bem. Nunca na vida dele ele tinha tido um banquete daqueles. E ainda ganharam o presente de Natal, uma moeda de ouro. Foi para casa. No dia seguinte, Ivan pegou a sua moeda de ouro e foi fazer compras, porque ele estava faltando
tudo na casa dele. Ele tinha que ir na taverna, ver o que é que tinha lá para abastecer a sua despensa. Pegou a sua carrocinha e foi para a taberna. Comprou de tudo que ele estava precisando. À vontade, em quantidade. Encheu a carroça. E no final, claro, ele pagou com a moeda de ouro. O dono da taberna ficou assim, ó, com o olho grande em cima da moeda. E quis saber como que o Ivan, pobretão miserável daquele, me aparecia com a moeda de ouro no dia de Natal. O Ivan explicou para ele o que tinha acontecido, que ele levou um ganso para o dono do castelo, para o senhor do castelo, e que tinha recebido a moeda de presente em troca. E lá se foi Ivan embora. O dono da taberna passou dias matutando, pensando que se por um ganso o Ivan tinha ganhado uma moeda de ouro, imagine se fosse 4 gansos, ou 5 gansos, ou 6 gansos, quanto que ele não ganharia. Na véspera do ano novo, ele lançou mão de 4 gansos que ele tinha no terreiro dele e foi em direção ao castelo. Chegou lá, ele ofereceu os 4 gansos para o dono do castelo. E o dono do castelo, mais uma vez, procedeu do mesmo modo. Convidou ele para jantar na véspera de Ano Novo. E na hora que a mesa estava posta, com os gansos assados, todos os acompanhamentos, a família sentada, o senhor do castelo disse que ele deveria dividir aqueles 4 gansos igualmente entre os 5 e que haveria de ser uma divisão justa. O dono da taberna titubeou e ficou pensando no que fazer. Nervoso que estava, não contou tempo. Botou um ganso no prato do senhor, um ganso no prato da senhora, um ganso no prato da filha e um ganso no prato do filho. E estava dividido. E quando o dono do castelo quis saber, e ele ia comer o quê? Ele disse que não era para se preocupar, porque na verdade ele tinha alergias a gansos. Foi mandado embora sem jantar, com quente dos fervendo. Desceu a ribanceira e foi-se. Mas esse dono da taberna estava indignado. Ficou matutando o que é que ele ia fazer para se vingar do Ivan. Quando o Ivan apareceu de novo na taberna, ele não contou tempo. Ofereceu outra vez 4 gansos para o Ivan. E disse que era para o Ivan levar para o senhor do castelo, que aquilo era presente. O Ivan não esperou 2 vezes. Ele pegou os 4 gansos e quando chegou a noite, perto da noite, ele foi ao castelo oferecer ao senhor. E a mesma história se repetiu. A mesa foi posta com os gansos assados, todos os acompanhamentos, a família ao redor. E o dono do castelo de novo falou que Ivan deveria dividir aqueles 4 gansos entre os 5 e que a divisão deveria ser uma divisão justificável. Ivan pensou e chegou a uma conclusão. Pegou um ganso, colocou entre o senhor e a senhora e disse assim: vocês são 2, com mais um ganso perfazem 3, certo? Certo. Pegou um outro ganso, colocou entre o filho e a filha. Disse: eles também são 2. Com mais um ganso, serão 3. E os outros 2 gansos que sobrou, ele trouxe para si e explicou. E eu, como sou um só, com 2 gansos, também seremos 3. E o dono do castelo achou aquilo tudo muito divertido e interessante. Dessa vez ele deu para o Ivan um saco de moedas de ouro. E lá se foi o Ivan
ribanceira abaixo, depois do jantar, mais feliz não havia na vida. Esse conto chama-se A Divisão dos Gansos e é um conto russo, um conto popular russo, que eu vim aqui narrar para o sarau de Natal da Sinhaninha.